né? Boa tarde. Meu nome é Melissa Mota e eu sou personal trainer. E... Boa tarde. Esse tá ligado? Ah, tá bom, vai lá. Boa tarde, meu nome é Joyce Louro e eu sou nutricionista. Vai lá. Boa tarde, eu sou a Eula e eu sou psicóloga. Eula Santos, tá? Mas se Santos. você não estiver assistindo esse vídeo à tarde, bom dia e boa noite pra você é também. verdade, não é importante. Então, família, o que a gente vai falar mesmo? A gente vai falar sobre mudanças de rotina, hábitos, ansiedade, frustração, pensamentos intrusivos, pensamentos de modo geral. E a gente vai condensar tudo isso para que você consiga fazer algo útil para a sua vida com as informações que você vai ter aqui nesse episódio. Boa tarde. Mais ou menos aí no quarto episódio, teve uma situação com a Joyce no treino que eu achei muito interessante. Que foi uma questão dela se sentir muito frustrada ali no meio do treino, que ela não conseguiu aguentar o peso. Vai tocar a fita aí pra vocês e vocês vão ver qual mais ou menos episódio foi esse. Tá bom. Esqueci o que eu ia falar. Vou chegar em casa, vou tomar um banho. Que ódio! Não, Vai. bota a mão não. Sai. Estica o cotovelo. Vai. Vai! Ai, vou chorar. Ah, que ódio! Você sabe o que é uma boa ideia? Chamar uma psicóloga pra Eu fui criada para ser uma pessoa proativa, para ser uma pessoa que tomasse as minhas decisões, que tomasse as atitudes que eu precisava tomar. Porque a minha mãe tinha um discurso de que pessoas que conquistavam coisas eram pessoas que iam lá e faziam as coisas. Nesse contexto, a minha mãe, meu marido, as pessoas que estão ao redor sempre foram pessoas que me pediram coisas e eu sempre fiz. E isso foi me tornando uma pessoa que não tem paciência para... Se eu te pedir alguma coisa e você não fizer, eu fico sem paciência, eu vou lá e faço. Então eu comecei a ser uma pessoa que eu sou muito fazedora, eu sou de fazer muitas coisas. terapia ao vivo, hein? E aí quando eu não consigo fazer alguma coisa, a tendência que eu tenho é me sentir frustrada. E por muito tempo eu pensei que se eu não consigo fazer algo, é porque eu sou incapaz. Te ajuda a controlar essa situação. E eu só consigo hoje rir dessa situação e, tá tudo bem, porque eu não tô de terapia, eu faço terapia há mais de 10 anos. Não é. Porque realmente é uma questão de que é multidisciplinar a nossa área, né? A minha área é sobre atividade física, quanto a nutrição, quanto a terapia, que é uma parte mental. Tudo isso vai contribuir cada vez mais para você chegar em qualquer resultado, seja uma evolução pessoal, seja uma questão física, de autoestima também é mental, inclusive. Então, tudo isso vai ter uma parte mental que a gente precisa entender o processo. E hoje a gente vai falar mais ou menos sobre isso. A gente vai estar explicando mais ou menos como acontece essa frustração, por que acontece essa frustração, né? E a gente vai dar alguns exemplos de quais áreas isso acontece. As consequências disso em outras áreas da vida. E aí, naquele momento do treino, eu fiquei muito frustrada quando ela veio me ajudar, porque eu queria fazer o negócio sozinha. Como se a força do meu pensamento fosse mudar alguma coisa. Capacidade de fazer isso. Não tem não, irmã. E então, não, eu tenho que ter. Não, o seu músculo disse que não tem, Não, mas porra. eu tenho que ter, Não, você tem que ter, isso é conquistado, Joyce. Então, Não é só porque a sua força do pensamento disse que você tem que fazer. Hoje, por que isso aconteceu? Imagina uma pessoa que não sabe por que tá acontecendo aquilo, só se sente frustrada. Não tem noção do que tá E acontecendo. não sabe lidar com isso. Não Como é que acontece essa situação de frustração? Você acha que tem alguma coisa a ver com a expectativa dela, de conseguir realmente ter feito sozinha? Você acha que... Como é que você acha que dá pra lidar melhor sobre isso? É realmente relacionado. Ninguém me ajuda, me deixa, né? Tanto é que ela foi reativa ali na hora que você foi pra ajudar. Que a ideia de você ter um bro gym, um personal,
é ajudar, né? Sim. E aí você vê o que não me ajuda porque ela tá habituada a não ter ajuda. Então, pra pessoa que vai receber uma ajuda, aí o pensamento automático vindo dessa crença é exatamente esse, né? Não, eu não tenho ajuda, funciono sozinha, eu tenho que fazer isso aqui sozinha, né? Junto com a expectativa, obviamente. Quando a gente começa a treinar, né, tem vários fatores ali, você vê outras pessoas na academia, você tende a acreditar também, não, eu vou conseguir. Tem um tá tudo ambiente certo, que tá influenciando, as pessoas olhando. Isso aí. E aí a pessoa, né, não, eu vou conseguir fazer isso aqui. Quando ela não consegue, achei até engraçado, você falou que ela sentiu raiva e tristeza, que é justamente a raiva e a tristeza que geram frustração, são os dois juntos, né? Então a pessoa se sente frustrada. Então acredito que assim, a maior ideia que a gente tem que ter aqui é como lidar com essa frustração. O problema não é ficar frustrado, mas sim como que a gente vai lidar com essa frustração. Mas se você não tem ideia de quais são as suas expectativas e quais são as suas causas, dificilmente você vai conseguir resolver isso. Então, assim, vamos para uma questão mais de pensamento socrático? Dona Eula vai explicar o que é um pensamento. Então, o que a gente pode se perguntar? É essa função, né? O questionamento socrático, você perguntas que você vai fazer para você ali, para tentar achar uma resposta. Então, às vezes a gente percebe muito ali o que a gente está sentindo, que é uma emoção, né, que pode trazer um desconforto, né, vamos falar das emoções mais desconfortáveis, como a frustração, por exemplo. Então, a gente pode estar sentindo uma emoção desconfortável e a gente, às vezes, não percebe no nosso processo ali. Vou dar um exemplo próprio que eu passei, que a Melissa acabou de contar, que foi emagrecimento, e aí a gente não percebe que a gente está sentindo, não sabe por que a gente está sentindo algo, só percebe a emoção. E a gente tem que se questionar, né? No meu caso, que eu queria emagrecer, que eu estava com minha autoestima muito lá embaixo, eu fiquei frustrada com todo o processo, né? Porque a gente quer pra ontem o emagrecimento, né? Imediatismo, né? Passa muito isso também no consultório, né? Então, eu ia, treinava e, opa, cadê? Cadê o meu emagrecimento? Não tá vindo, né? Então, a questão é a gente perguntar, por que eu não tô indo treinar? Por que eu tô emitindo esse comportamento de pular o treino? Por que eu tô tentando me sabotar? Ah, será que eu tô me sentindo frustrada porque é um processo longo, que não vai ser do dia pra noite, que eu vou ter que mudar o meu estilo de vida que eu tô acostumada, né? Será que eu vou ter que abrir mão de certas coisas, né? Então, assim, a gente vai fazendo esse questionamento, se perguntando mesmo, para a gente poder achar as respostas, né? E saber qual caminho ali a gente vai seguir. Porque quando a gente não sabe, eu só me sinto frustrada. Eu não sei por que eu tô me sentindo frustrada, né? Então, a gente precisa procurar essa resposta. Mas e no seu caso, o que você conseguiu se questionar a ponto de mudar? Porque você teve uma mudança muito grande. Tipo assim, quando sua chave virou? Quando você percebeu assim, cara, eu realmente tenho que fazer isso, não adianta ser imediatista, quando que... Pá. Então, no meu caso, eu acho que foi muito entender que é pro resto da vida. Porque eu tinha um objetivo específico. Então, no início eu tinha um objetivo, né, que a gente estava visando ali, eu estava visando a parte estética, eu precisava emagrecer. E queria emagrecer porque eu não estava me sentindo bem. E, ok, a gente precisa, né, cuidar da nossa autoestima, mas a autoestima ela também vem de dentro, isso é muito importante, né? Então, eu entendi que aquilo ali não era eu vou alcançar esse objetivo de emagrecimento e acabou. Né? Porque aquilo ali ia acabar me frustrando mais uma vez. Então, assim, porque eu já passei, inclusive, por isso antes. Eu já consegui emagreci cerca de 15 quilos um tempo atrás. E eu engordei tudo de novo, né? Porque esse era o objetivo. A gente chegou lá, e aí? E agora? Eu emagreci. Não virou lifestyle, né? Não virou. Eu emagreci, agora eu posso comer pizza, eu posso parar de treinar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E, entendeu? Não consegui manter. Então, a partir do momento que eu entendi, cara, você precisa criar um hábito, assim como tomar banho, escovar o dente, se alimentar, né? Porque é um estilo de vida, de fato. A gente precisa disso pro resto da vida. E aí teve uma coisa que Melissa falou também, que eu nunca tinha parado pra pensar, que eu até eu trago isso muito pro consultório, que foi o seguinte, a gente precisa pensar nisso como algo a longo prazo, como liberdade. Por que você treina? Ela me disse isso, eu nunca esqueci, né? Que era pra ter liberdade. Eu fiquei confusa quando ela falou, mas liberdade de quê? E ela falou de envelhecer, de não necessitar de ter outras pessoas ali sempre
com você, né? Cuidando de você ser um velhinho saudável, vamos dizer assim, né? Então eu levei isso ali comigo e hoje em dia eu entendo que isso faz parte da minha rotina. Então foi nesse momento que eu entendi, olha, não adianta você ficar tentando e não entender que você precisa criar um hábito. Mudar o seu comportamento, Exatamente. Né? Você precisa se tornar uma nova pessoa. Uma coisa que eu falo muito nas redes sociais e em consultório também é que, geralmente, o pessoal foca na meta. Você quer emagrecer, você quer ganhar massa, você quer... E a pessoa foca na meta. E a meta, ela tem o seu papel, ela tem ali a sua importância, mas ela não é o ponto central das coisas. Eu gosto muito de falar que os sistemas, eles são mais importantes. Então, você consegue chegar na sua meta de várias formas. A questão... Sistemas são o modo como você se comporta todos os dias. Os sistemas são os seus hábitos. Então, são mais importantes que a sua meta. Sim, porque se você quer perder 10 quilos, o mais importante não é você perder os 10 quilos. O mais importante é, dia após dia, você vai ter um comportamento X ou Y que vai fazer com que você perca 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. E aí, na balança, você veria mais ou menos dessa forma, quando a gente pensa em perda global. Porque o processo de emagrecimento ele não é linear, né? Você não vai, vou começar a emagrecer e aí todo dia você vai lá e tá, sei lá, 1 quilo a menos. Não, não é assim que funciona. Você perde um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali, perde mais um pouquinho ali. E aí, num contexto de 3 meses, 4 meses, você vai contabilizando. Ninguém perde 10 quilos do dia para a noite. As pessoas elas vão perdendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Em X dias, você perde lá os 10 quilos da meta, da grande meta. Né? E aí a gente quebra essa grande meta em mini metas. Quais são as mini metas? O seu sistema. Você vai beber 3 litros de água ou a quantidade de água que você tem que beber baseada no seu peso. Você vai comer mais frutas, mais vegetais, mais leguminosas. Você vai fazer seu treino. Isso é o seu. Você vai dormir bem. Você vai cuidar de você. Isso são os seus sistemas. É o modo como você vive o seu dia. E o modo como você vive o seu dia é o que vai trazer para você a recompensa daquele comportamento. A gente é ser humano, a gente precisa de recompensas. Sem recompensa, você não consegue fazer nada por um tempo muito longo. Inclusive, eu falo sobre isso no meu Instagram. Segue a gente em todas as redes sociais. Se inscreve nesse canal. Me segue. Eu adoro que ela é a marqueteira do rolê. @Joyce Louro Nutri. Mel Mota. Eula Santos PC. Segue a gente. Ajuda a gente a crescer. Dá o sininho, dá o like. Ativa o sininho. Isso, é isso. Deixa um like. Deixa o seu comentário. Comentário porque isso é muito importante. Tá? Vê aí se vocês gostaram. Sobre o sistema. Então, os sistemas são hábitos. Sistemas são os hábitos. São os hábitos. São os comportamentos que sustentam para poder... Eles precisam te trazer uma sensação de recompensa. Você precisa estar feliz com a parada. Sim. E é ele que faz eu chegar na minha grande meta. Sim. Tá. E como é que é criado esse sistema, esse hábito? Porque ele vive... Eu canto bem, só que hoje eu tô rouca. Com certeza. Melissa, eu vou cantar pra você. As situações que acontecem, elas sozinhas, elas não vão ter o poder de influenciar os nossos comportamentos. São as interpretações, que são os nossos pensamentos, daquela situação que vão fazer com que a gente se sinta de alguma forma, né? Tenha uma determinada emoção e logo se comporte, né? Então, é o seguinte, quero emagrecer, né? Beleza. Então, a situação é, quero emagrecer. E aquilo ali, o que aquilo gera em você? Pode gerar uma ansiedade positiva, pode gerar uma ansiedade negativa, né? E vai fazer com que você tenha um comportamento, que é o de, eu vou marcar uma consulta com a nutricionista, vou contratar uma personal. E aí você vai começar ali a sua mudança de hábito. E o mais importante é a gente entender que não é só nesse primeiro momento que a gente tem que ter contato com os nossos pensamentos, vai ser durante todo o processo. Porque a partir do momento que você vai seguir um planejamento alimentar com uma nutricionista, você vai começar a mudar o teu comportamento. E não tem como a gente mudar o nosso comportamento sem a gente mudar a forma como a gente
pensa dentro dessas determinadas situações. Então, se eu estou fazendo uma dieta e eu enxergo aquilo ali como algo, eu estou abrindo mão dos meus prazeres, eu estou abrindo mão do meu social e não penso no que está por trás daquilo ali, né? Por que eu estou fazendo aquela dieta? Aquilo ali vai ser sempre muito penoso. Então, você precisa mudar a maneira como você lida com a sua alimentação para que o seu comportamento alimentar mude também. A mesma coisa vai ser com a atividade física. Você vai entender, como eu dei o exemplo anteriormente, que aquilo ali é algo que vai ser benéfico para a sua vida. Então, você tem que estar pensando no seu objetivo sempre ali, por que eu estou treinando, qual é o benefício que eu tenho, para que você também consiga modificar o seu comportamento. Porque se você vai pensando, ai, é muito sofrido, ai, eu não consigo, ai, eu tô suando, eu podia estar em casa na Netflix, e você não pensa, caramba, eu tenho 24 horas no meu dia, é uma horinha ali só, né? A gente precisa ir sempre modificando as nossas interpretações para a gente criar um novo hábito. É muito legal a Ayla falar disso, porque quando eu comecei a fazer o projeto com a Joyce, a primeira coisa que eu falei era que ia ser muito difícil fazer dieta, gente. Ia ser muito penoso, ia ser muito difícil, eu queria testar minha disciplina. E aí, ela me coloca uma dieta onde eu fico feliz quando eu vejo meu pratinho. Falo, meu Deus, olha meu pratinho! Então, assim, para vocês verem como é que eu tinha crenças sobre dieta, sobre os alimentos em si, né? Que aquilo ali, para mim, antes de eu tomar o meu passo, de decidir realmente me comprometer, eu tinha uma ideia que era totalmente distorcida. Que era, meu Deus, isso aqui vai ser difícil, vai ser penoso, é uma responsabilidade. Isso aqui eu vou ter que me testar. Então, eu fui com um pensamento, e graças a Deus, né, que foi aquele pensamento muito baixo, porque quando ela me deu o meu cardápio, eu falei assim, uai, eu tô muito feliz disso aqui. Eu me surpreendi, fiquei muito feliz. E toda vez que eu como alguma coisa hoje em dia, né, eu sempre faço story de manhã, de tarde, enfim, quando eu posto alguma refeição, eu coloco dieta é muito ruim, contém ironia. Porque normalmente é um pratinho muito gostoso. E a galera gosta muito dessa questão positiva de eu estar mudando não só a minha percepção sobre comida, sobre alimento, mas sobre dieta. Então, assim, eu tinha aceitado, né? Falei, não, eu vou ser adultinha, eu vou aceitar com as coisas na minha goela. Eu fui com esse pensamento. E quando eu vi que não era, e é uma coisa eu acho muito importante, eu acho que para qualquer coisa que você faça uma mudança, vai lá testar primeiro, sabe? Vai lá provar se seu pensamento tá certo. Vai lá tirar a prova, porque às vezes, a maioria das vezes, né, as situações ruins acontecem mais dentro da nossa cabeça do que fora dela. Então, dentro da minha cabeça, a dieta era muito ruim. E fora dela foi uma surpresa. Por que era muito ruim dentro da sua cabeça? O que você Porque pensou eu achava que era acontecer? muito privativo. Você achava? Eu achava que era muito privativo. Joyce me prescreveu vinho de 15 em 15 dias. Joyce me prescreveu panqueca de banana com doce de leite. Maravilhosa, inclusive. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que eu nunca passaria na minha cabeça se não tivesse prescrito aquilo ali. Nunca passaria na minha cabeça fazer aquilo ali. E, de repente, eu falo, não, eu vou fazer isso, porque é muito gostoso e muito nutritivo. E, pô... Você achava que ia ser muito privativo, tipo, você só ia ter um cardápio, só ia comer sempre as mesmas coisas e seria muito baixo em calorias? Eu acho que é o que acontece normalmente. Eu acho que a Joyce é uma profissional muito boa, né? Eu tô vivendo isso, a skin in the game, porque ela fez 3 cardápios para mim. Eu não sei se todos os nutricionistas fazem isso, eu acho que não. Ela fez algo que foi muito individual para mim. A gente conversou por horas, ela entendeu as minhas dificuldades. Ela falou, vamos botar uns leguminhos aqui. Eu falei, pô, cara, esse dá, esse rola, esse não vai rolar, pelo menos por enquanto não. Vamos deixar em aberto para uma próxima dieta. Então foram vários acordos que eu fiz ali com ela que eu não sabia que era possível. Eu achava que ela ia me prescrever, eu tinha que fazer... Você achou que fosse parecido com treino, né? Você não gosta de búlgaro, mas você vai fazer... Você vai fazer búlgaro. Isso que é muito legal na nutrição. Existem várias formas de você fazer nutrição. Existem frutas mais de 1000
tipos e espécies de frutas diferentes. E é aí que eu sempre falo para as pessoas, pô, você não gosta de nenhuma. São mais de 1000, cara. E isso que é muito mágico na nutrição. É igual a atividade porque física, né? Você pode... não gosta de nenhuma atividade física. Mas você já tentou? Você já foi testando, pelo menos, pra ver se movimenta? Mas eu ainda acho que a nutrição, ela é mais ampla. É parecido, sim, com a atividade física, só que ela é mais ampla, porque dentro desse universo de possibilidades, você ainda tem um universo de combinações de possibilidades que você pode fazer. E é aí que entra... Delicioso. A individualidade tangerina, de cada um. gente. Você não gosta de alface? Pô, beleza. Dá pra eu botar uma couve? Dá pra eu botar um repolho, alguma outra coisa? A questão é você pegar alguém que realmente vá te escutar de forma ativa pra montar algo pra você. Porque se o negócio for pra você, fica mais fácil de você seguir. Se é mais acessível, se você consegue comprar ali do lado da tua casa, se você gosta do sabor, se você gosta da textura, isso entra dentro da sua rotina de uma forma muito mais prazerosa do que o frango com batata doce. É uma coisa muito engraçada, né? Porque todo mundo precisa comer, desde que nasce, comer é um fator biológico. Se você não come, você morre, né? Então, todo mundo pensa que entende sobre alimentação. Só que alimentação é completamente diferente de nutrição. Sim. Comer, todo mundo come. E comer qualquer comer coisa, bem, nem todo mundo come. Nem todo mundo come para se nutrir. Só que quando você passa a comer para se nutrir, e quando você vai vendo, não só resultados estéticos, isso é o por último. E você tem um prazer com isso, mas o prazer que você tem em comer e se sentir nutrido, cara... É muito bom. Você se torna outra pessoa. Você começa a ver que, de repente, aquela comida hiperpalatável que te deixa letárgica, que faz com que o seu cognitivo fique mais cansado, você começa a não reter tão bem o que você estuda ou as conversas, você começa a ter um problema de memória. Você come aquilo ali e você pensa, putz, só não tô é cheia, gostoso. só tô inchada. Não é hiperpalatável. É muito bom, os caras... Mas você comer uma comidinha nutritiva é maravilhoso. Mas quando você come para se nutrir, a sensação de recompensa... Cabeça, a ponto de você, às vezes, faltar o treino, às vezes dar uma desculpa, ou não achava que era importante, independente da meta. O que rolava dentro da sua cabeça nessa época? Então, assim, era tudo muito, muito confuso. E eu acredito que essa falta de prioridades que acabava ali me sabotando de alguma forma. E, fato, obviamente, eu sempre me senti cansada. Então, assim, a gente não tem essa noção. Acho que também, quando eu tive essa noção que o tempo de treino era muito pequeno, eu comecei também a entender um pouquinho isso melhor. Eu tinha noção de que qualquer momento eu precisava estar descansando, né? É aquela coisa do final de semana que a gente acha que, trabalhei a semana inteira, então o final de semana eu vou ficar em casa sem fazer nada. E a gente deixa... Já é o engessado, né? Não, fim de semana eu vou dormir o dia inteiro. Exatamente. Aí, se você não dorme, você se sente muito frustrado porque você não dormiu o dia inteiro. Então, eu achava que podia estar roubando o meu tempo de não estar fazendo nada. Então, eu acredito que quando eu consegui organizar, né, melhor isso, entender também... E como é que foi esse processo para você de, tipo assim... literalmente de mudança, de uma coisa de... Agora eu entendi minhas prioridades. Sim. Agora eu vou dar valor a elas e vou seguir. Como é que foi para você? Então, falando até a questão do social, né? As pessoas, elas vão... Isso é ótimo também. As pessoas, quando você vai começando a dizer não para elas já vão indo embora. É verdade. Então, isso daí já foi mais fácil. Então, eu comecei a ter menos demanda social. E assim, gente, vamos falar a verdade, chegando nos 30 anos, eu acho que a gente vai ficando com menos amigos mesmo. E tendo mais noção de que a gente não precisa ter um monte de amigo, tá rodeado de uma galera e tá saindo, fazendo um monte de coisa, né? Então, eu acredito que isso já me ajudou bastante. Porque era assim, eu sei que assim, cada um tem uma rotina, né? E de trabalho, de estudo, de tudo familiar, tudo isso. Então, a gente precisa fazer dentro da nossa realidade. Eu até quando comecei a treinar com a Melissa, eu tentava ir no horário muito cedo, né? E aí, esse horário de muito cedo,
Pra uma pessoa que não dorme tão cedo, ele era muito penoso pra mim. Então, caramba, O por que fazia mais ainda você entrar Exatamente. naquela autossabotagem De de não ir. atividade física penosa, atividade física Exatamente. penosa. Pô, tem que acordar A cedo. crença ficava batendo ali de que realmente ela era real, já que você já não gostava. Ainda tinha que ser de manhã, num horário que era pra você estar dormindo, então aquilo ali se tornava mais de penoso ainda. descanso ali, né? Boa. Então aí você, mais uma vez, é nossa autopercepção. Pera lá, esse horário não funciona pra mim. O que que eu posso fazer, então, para um horário que funcione pra mim? Então, olha, o questionamento, mais uma vez, a gente não se pergunta, é igual uma conversa com a pessoa. A pessoa muda quando você tá conversando com ela. E aí você cria na cabeça ali, a pessoa não gosta de mim, não quer me ouvir falar. Você pergunta pra pessoa, o que que aconteceu que você ficou estranho agora, do nada? Você faz a mesma pergunta pra você. O que que eu posso? Por que que eu não tô gostando de treinar? Por que que de manhã eu falo que eu não vou, eu quero voltar a dormir, eu desligo meu celular? O que que acontece? E aí você vai ver, o horário tá ruim. Vou conversar, ver se a pessoa pode mudar o horário ali comigo. Então a gente tem que estar sempre se percebendo, conversando com a gente, né? Uma coisa, então é só pra gente criar uma linha de raciocínio aqui. A dona Eula estava com um resultado dentro da cabeça dela, que era os 10 quilos no final do ano. E aí, depois dos 10 quilos no final do ano, que ela viu que, enfim, não ia conseguir por falta de gestão, falta de prioridades, falta de rotina, né? Vocês viram que ela começou a colocar o questionamento socrático, que a gente já tinha falado aqui. Foi uma autoanálise do que estava atrapalhando ela, quais eram as prioridades dela. Então, ela entendeu. Dali, ela tomou uma ação. Qual foi a ação da Eula? Cara, eu preciso mudar meu horário. Essa rotina aqui da galera que acorda às 6 da manhã, toma 7 litros de água, corre 2 maratonas e cuida de casa e trabalha fora e um bebê, não é pra mim, entendeu? Então, ela conseguiu se entender ali dentro da realidade dela. Então, já que ela se entendeu, a primeira coisa que ela fez foi mudar o horário dela. Mudando o horário dela, aí finalmente começou a ser sustentável, né? Você entendeu, mas ainda era algo novo em questão de disciplina, né? Era um hábito novo. Sim. O que você sentiu no que, assim, você acha que ainda tinha resistência? Tinha alguns pensamentos intrusivos, assim, do nada, de, mas e se você não fizer? Acontecia isso pra você durante essa mudança de hábito até ele realmente se instalar? Não, até ele vir, sim. Mas, assim, no meu caso, o que mais acontecia era a pressa que eu tava tendo por estar insatisfeita, né, com o meu corpo. E aí eu ficava, quando que isso vai acontecer? Falta muito. Aí pesava e tudo mais. Então, assim, eu entendi que, né, eu não podia ficar fazendo isso. Tentando, me deixando ansiosa, eu me pesar e ver o peso. Então, esquece. Falei, extingui o comportamento. Se você vai escolher se pesar, escuta a titia, por favor. Titia sabe do que ela tá falando, tá? Titia tá nesse rolê há muito tempo. Se pese na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Não vai se pesar na segunda-feira. Não vai se pesar na sexta-feira. Porque normalmente vocês vão fazer a refeição livre de vocês vão deixar os finais de semana ali para vocês beberem um negocinho, comer um negocinho diferente e tal. Vai dar diferença na balança. E essa diferença vai ser água. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se olhar no espelho e vai falar, nossa, como eu estou gostosa. Nossa, como eu estou gostoso. Aí você vai subir na balança, vai ter ali 2 litros de água que você vai mijar e cagar e vai embora. E você vai falar, nossa, eu sou uma merda, porque eu não cheguei onde eu queria. Só que você tá vendo um retrato pequititinho. Então, se você vai se pesar, quer se pesar, se pesa. Mas se pesa ali no meio da semana. Não se pesa nem no final, nem no começo da semana. Porque final de semana você faz merda, eu faço merda, ela faz merda, ela faz... A gente, ser humano. Delícia. Ser humano erra. Faz parte do jogo errar. Tá bom? Obrigada. Aí você, né? Objeto de estudo. Aproveitando que a Eula, ela passou realmente... Case de sucesso. Foi o skin in the game real. E eu acompanhei, essa é a parte muito legal, né? Eu estive ali do lado. Tanto que eu falo que eu criei esse monstrinho, e realmente eu criei. E você mudou o seu horário e finalmente deu certo. Finalmente deu certo. Parei com o comportamento que tava me frustrando, que era de me pesar. E aonde foi o seu foco? Tipo assim, já que agora não era mais a balança, o que você usou como foco pra te motivar agora?
Então, depois de um tempo, quando você continua com o comportamento de algo que é bom pra você, você vai ver os benefícios. Então, às vezes eu tava estressadinha, ia treinar, saía mais tranquila, não brigava com o marido quando chegava em casa, não batia em ninguém, não queria matar ninguém, dormia melhor, sentia melhor também. Você vai vendo benefício. Olha que eu ainda não falei da parte do emagrecimento, que é um dos últimos mesmo. Então, a gente vai tendo ali a recompensa, né? E aí o seu cérebro vai entendendo, caraca, o que mudou nesse período? Que, ela treina, ela tá comendo melhor, entendeu? E aí a gente vai vendo os benefícios disso. Então, pra gente manter o hábito, a gente precisa de um benefício. Ninguém vai ficar mantendo um hábito se você não tem nenhum prazer, nada ali envolvido. Não faz sentido, né? Exatamente. O sistema de recompensa, dopamina ali comendo solta. Então, a gente precisa disso. E aí, nesse momento, eu consegui entender, obviamente, pensamento ali junto, hábito, isso daqui é pro resto da minha vida, eu tenho que gostar, e eu vou gostar. Uma das coisas que Dona Eula usou na época, que motivava ela, era o raio da flexão. Gente, a flexão de braço tem história, entendeu? Porque ela botou na cabeça dela... No final, a gente vai fazer. Já que... Excelente ideia! O que Dona Eula botou na cabeça dela na época foi que ela ia fazer flexão. E eu sempre falo, que o mínimo que você tem que saber fazer é sustentar o peso do seu corpo. Porque é o que você vai precisar quando você estiver velhinho. E para vocês verem que ela teve que mudar um pouco, o objetivo era o mesmo. Ela queria emagrecer. Mas o foco da atenção dela não era mais a balança. Ela achou outra coisa, um outro incentivo para ela. Se desafiar. Ela botou a flexão. Então, assim, um jeito também de colocar ali a sua forma de progresso, né? Que não seja a balança, porque a balança ela não é uma estatística boa de progresso de emagrecimento, porque vai acontecer uma mudança de densidade corporal, então ela não serve de composição corporal, obrigada, que não vai ser útil. Então, ela utilizou ali de um benefício dela, que ela falou, cara, é esse movimento que eu quero fazer, e é esse movimento que eu vou fazer. Hoje Você estava falando que você estava passando pelo processo e tal, mas você ainda estava... Você entendeu que você precisava ajustar sua rotina, você entendeu que você precisava de uma melhor gestão de tempo, mas você ainda estava com um foco muito grande nas suas metas, né? Que era o emagrecimento, que era... Tinha, sim. Você ainda tinha... E isso, de certa forma, te frustrava em relação ao seu processo ou não? Nesse período que eu entendi que, tipo, era rotina, que eu tinha que criar o hábito, quando virou, aí eu tava mais tranquila. Eu entendi que, tipo assim, ia acontecer. Era só eu continuar. Isso aí. E aí você começou a focar mais no seu comportamento. Sem pensar no objetivo. Sem pensar no objetivo. E aí foi dando certo. Isso aí. Uma coisa que Dona Eula falou um negócio engraçado agora, que é sobre fazer uma coisa de cada vez. E eu tenho certeza que isso, todas as áreas aqui conseguem, eu acho que todas as áreas fazem isso. Por exemplo, no treino, existe uma coisa chamada construção de base. Uma coisa de cada vez. Na questão da mudança neuronal, na rotina, no comportamento da pessoa ali, Dona Eula pergunta um objetivo de cada vez. Na questão da nutrição, uma coisa que eu lembro que quando a Joyce foi prescrever minha dieta, ela falou assim, o que dá pra você fazer? Eu consigo fazer isso aqui. Dá pra você fazer isso aqui também? Pô, isso aqui, ok. Tá, então no outro a gente muda outra coisa. Então, assim, uma coisa que em todas as áreas de saúde aqui faz um comportamento ser sustentável é fazer uma coisa de cada vez. Então, é por isso que não dá. Eu sempre falo que pega uma coisinha por ano. Em 5 anos você resolve a sua vida. E olha quantos anos você tem ainda. Você tem 90, uma perspectiva de 85, 90 anos. Então, se de 5 anos você consegue mudar a sua vida, vamos mudar a nutrição um ano? Vamos mudar a atividade física no outro ano? Vamos... Pra que vai fazer o hábito de 21 dias? Que é verdade que não vai. Por quê? Entendeu? Então, Hate nos coach. É insustentável, você não vai mudar a sua vida. Eu sempre falo que é muito fácil você chegar ao topo, difícil é você manter o topo. Então, o que é melhor? Você meter o shape pro verão
Ou todos os verões você está completamente no shape. Pô, cara. Sim. No inverno, exatamente. no verão. Eu, sinceramente, eu gosto de não me preocupar a roupa que eu vou usar. Nem no inverno, nem no verão. Então, assim, nada que é sustentável muda rápido. E eu acho que o problema das pessoas é justamente esquecer dessa parte, o sustentável. Porque o seu objetivo, na verdade, não é chegar ali, é manter ali. E se o objetivo é manter ali, aí a gente vai ter que fazer sistemas sustentáveis. Então, vamos lá. O que vocês acham aqui de alguns livros que vocês podem indicar para as pessoas que faça sentido tudo aqui que a gente falou? Pode ser sobre rotina, sobre hábitos? Eu indicaria A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, porque geralmente quando a gente entra num processo de mudança de hábitos, seja de treino, seja alimentar, seja de comportamentos, a gente pensa que a gente precisa seguir as coisas com perfeição. E a gente não pode errar, a gente não pode ter tropeços no meio do caminho, mas esses tropeços, eles fazem parte, né? E a gente tem que olhar mais para esse lugar de vulnerabilidade, que faz parte do processo, e ser imperfeito também é ser humano, e a gente é ser humano, a gente não é robô. Então a gente também precisa ter essa coragem de entrar na parte da imperfeição para que o processo seja de fato saudável. Eula, qual que é a sua sugestão e por quê? Trilhas Sonoras de Mente, do John Acuff. Não sei se é assim que fala. Porque fala justamente sobre os pontos que eu trouxe aqui, que é a gente perceber os nossos pensamentos, entender os pensamentos que sabotam ali a gente, entender que os pensamentos, eles não são fatos, eles não são a realidade, e às vezes eles podem estar mentindo ali pra gente. Então esse livro fala muito sobre isso, sobre a gente entender o que está regendo ali a nossa mente, que tipo de coisa que a gente acredita, e que nem tudo que a gente acredita é verdade, que a gente precisa desafiar esses pensamentos. Então, dentro de tudo que eu falei, eu acho que esse livro, ele realmente condiz com tudo isso. Né? Indicação de livro. É o livro que eu mais amo no mundo, porque é o meu livrinho de cabeceira. Eu falo que é o meu livrinho de cabeceira, que é a única coisa. A única coisa, ele fala sobre esses sistemas que Dona Joyce abordou aí no meio do vídeo, né? E sobre essa questão da gente fazer uma coisa de cada vez. É exatamente esse livro. Tudo que a gente falou é exatamente esse livro. Qual é a única coisa que você pode fazer para você chegar no seu objetivo? O seu objetivo é atividade física. Eu posso treinar 3 vezes na semana. Como que eu posso fazer isso? Normalmente eu procrastino, então eu vou usar um horário que eu vá direto do trabalho, vou deixar a roupa dentro da bolsa do trabalho, que é mais chance de eu não procrastinar esse compromisso comigo. Então, esse livro, A Única Coisa, ele, inclusive, ele me ajudou muito no meu processo de descoberta do TDAH, porque eu tenho um problema com foco. E para mim tudo era importante. Então, se tudo é importante, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. E quando eu comecei a me questionar sobre o que era importante, e lendo esse livro, eu falei assim, cara, calma aí, nem tudo é importante. Tem coisas, aqueles pratos que... Sim, aqueles pratos que você vai ter que deixar cair para outros continuarem rodando. A vida é isso. Esse livro me ajudou muito a filtrar o que realmente era importante para mim e o que, para onde eu deveria direcionar minha energia. Energia é uma coisa escassa, tempo é um recurso escasso. Então eu tinha que direcionar para algum lugar. Então eu escrevi os meus objetivos graças a esse livro. Eu coloquei os meus sistemas do que eu ia fazer para alcançar as minhas metas. E conseguir ter clareza das coisas que eu queria, de onde eu queria chegar. Então, eu amo esse livro, é a minha indicação 100%, e essa aqui fica a minha dica para vocês, e essas são as nossas dicas de livro e as nossas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente fez com muito amor e carinho, e é isso. Sigam a gente em todas as redes sociais. Meu Instagram é @JoyceLouroNutri para mais conteúdos de nutrição. Lá no Instagram você consegue ver a nossa rotina bem de pertinho, tanto a minha, quanto a da Eula, quanto a da Melissa. Sigam as meninas também nas redes sociais, @EulaSantosPC. Mel Mota.
se inscreve no nosso canal, deixa um comentário. Se você tiver sugestões de temas, assuntos, dúvidas que vocês tenham e querem que a gente aborde em mais vídeos, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram da participação da Eula e querem ver mais vezes ela aqui no canal, deixem nos comentários, porque a opinião de vocês... Porque a opinião de vocês é a coisa mais importante pra gente. Isso aqui é feito pra vocês.